Esse filme começa com o mundo dos demônios sendo atacado por uma fada gigante. Parece que o Drole engoliu o Gloxina, foi a primeira coisa que eu pensei. Mas é uma fada gigante, esse é o segundo rei das fadas, de toda a história do reino das fadas. E ele está possuído junto com seu aliado, que é um gigante. Esse segundo rei das fadas é tão grande quanto um gigante, o sonho do King. E ele está atacando descontroladamente todo o reino dos demônios, querendo despertar novamente a Guerra Santa. Então é mostrado Meliodas e Elizabeth em paz, 6 meses depois do final da história do anime e da derrota do Rei Demônio. Eles estão relembrando alguns lugares que eles passaram durante todas as reencarnações da Elizabeth. E voltando um pouco no tempo, essas viagens começaram a acontecer porque Meliodas decidiu se tornar rei. Antes de se tornar rei, seria realizada uma grande cerimônia de coroação. Porém, o Meliodas falou que isso era um saco, ele não queria saber de nada disso. Antes da comemoração da coroação e de se tornar o todo-poderoso rei de Liones, ele iria sair numa lua de mel com a sua rainha Elizabeth. Eles estão nesse relacionamento complicado há mais de 3.000 anos, sendo que toda vez que eles se encontram e ela recupera a memória, ela acabava deixando esse mundo e passando para a próxima reencarnação. Sendo assim, agora eles finalmente têm paz, já que a maldição foi quebrada. E durante essas viagens, Elizabeth fala para Meliodas sobre uma família, eles querem construir uma família e eles discutem sobre o destino disso. E Meliodas está preocupado porque ele não tem um bom relacionamento com a sua própria família e ele quer consertar isso já. Ele diz que não tem um bom relacionamento com os Zeldris e muito menos com seu pai. E aí que Zeldris é mostrado. Muito bem desenhado e os seus olhos sem usar o poder demoníaco. Aqui, o Zeldris ficou realmente muito mais parecido com o Meliodas. E ele está se alimentando bem, já que a sua amada vampira pode ficar sob a luz do sol ao beber o seu sangue demoníaco. E é só isso que ela precisa para sobreviver. É engraçado ver o Zeldris se preocupando com a qualidade do seu sangue para alimentar sua amada. Meliodas e Elizabeth sentem a presença de Zeldris de longe e vão se encontrar com ele. Zeldris não é muito amigável com Meliodas, mas Meliodas quer de alguma forma fazer as pazes com seu irmão. E curioso, o Meliodas pergunta por que o Zeldris ainda não voltou para o reino dos demônios e se tornou o rei de lá. Afinal, essa era a grande ambição dele. Gelda, a vampira, repreende Zeldris e diz para ela tratar melhor Meliodas. Afinal de contas, os dois só estão juntos por causa dele. E num estranho gesto de submissão, Zeldris aceita. E aí ela compartilha com Elizabeth como Zeldris quer ficar sozinho com ela para se divertir. Zeldris e Meliodas logo ficam sérios e sentem uma centelha de poder mágico. E vão logo ver o que é. Um demônio todo ferido conta para eles que o reino dos demônios foi atacado por uma fada e um gigante. E assim eles ficam sabendo que há algo de errado acontecendo lá. Logo a gente vê os preparativos para o casamento de King e de Annie. King está com sérios problemas de escolher o seu penteado para o casamento. E ele faz um drama enorme em cima disso. Veja que o segundo rei das fadas e o Gloxina tem asas extremamente psicodélicas. São as asas parecidas e bem da hora. Já o King tem essas asas sem graça, totalmente brancas, sem nenhum efeito. É uma pena. Tomara que um dia ele desenvolva aquelas asas. É mostrado pra gente que Elaine e Ban também estão felizes como um casal. Para assistir o casamento, veio todo o clã dos gigantes também para a Floresta das Fadas. E Diane está quase pronta para se casar com King. De volta a Zeldris e Meliodas, os dois se preparam para ir para o reino dos demônios descobrir o que está acontecendo. Então surge um problema. Zeldris não quer ajuda. Ele quer ir ao reino dos demônios sozinho e resolver tudo o que está acontecendo por lá. E existe uma caverna diante deles, um buraco no chão, que leva diretamente para o reino dos demônios. Meliodas se propõe e se disponibiliza para ir junto com Zeldris. Ele quer realmente ficar mais próximo do seu irmão. Logicamente, Zeldris não aceita e Meliodas o desafia para um duelo de Joquem Pô. No pedra e papel e tesoura, Zeldris perde e acaba tendo que aceitar a companhia de Meliodas nessa viagem. E vamos falar um pouco do Hawke e do seu irmão. Eles estão comendo, mas Hawke conta para o seu irmão como a comida do mundo humano é deliciosa. Uma comida que nem se compara com a que eles estão fazendo ali. Então o seu irmão fica extremamente animado e os dois decidem ir para o mundo humano. King até comenta durante o seu casamento sobre o segundo rei das fadas, Dahlia, que é exatamente o que está possuído atacando o reino dos demônios. E logo aparecem várias pessoas possuídas pela mesma coisa. Vários membros do clã dos gigantes e do clã das fadas estão atacando o reino dos humanos. Dá pra ver nos seus olhos que eles estão completamente possuídos. E eles só falam que querem vingança contra os 7 pecados capitais e que querem restituir a Guerra Santa. Então temos uma cena enigmática da Merlin e do Arthur. Os dois estão juntos em um lugar bem distante. E eles também são atacados por centenas de gigantes e fadas completamente possuídos. Já no reino dos demônios, Meliodas e Zeldris param para fazer um lanchinho. E quem vai cozinhar é Meliodas. Mesmo as
assando um simples peixe na fogueira, a comida do Meliodas continua horrível. Mesmo não tendo nenhum motivo para ficar ruim, a comida dele não fica boa. E depois disso, eles se encontram com quem está atacando o reino dos demônios. Dália, a fada gigante, que é o segundo rei das fadas, e o gigante que está o acompanhando. O gigante se chama Dubs e é um mestre artesão. Zeldris fica impressionado que os dois atacaram o reino dos demônios sozinho, fica até admirado com a coragem dos dois. E o antigo rei das fadas decide lutar contra eles. Tanto Meliodas, Zeldris e Elizabeth estão no seu auge de poder, e os dois não têm a mínima chance. Mesmo assim, acontece uma batalha. E então a gente vê o Mael plantando umas florzinhas. Ele está bem na paz, afinal acabou-se a Guerra Santa, mas é aí que chega todo o clã das deusas. Eles se ajoelham perante ele, mas exigem que a Guerra Santa seja restituída. Eles estão sendo controlados pela mesma força que está dominando o antigo rei das fadas e todos os outros. Meliodas e Zeldris lutam com até certa facilidade e acabam nocauteando completamente os seus adversários. Quando seus inimigos estão caídos, aparece uma das magias do clã das deusas, a falsa esperança. Elizabeth automaticamente a reconhece e entende que algo maior está acontecendo ali. Alguém lançou a falsa esperança sobre eles. É mostrado Mael fugindo do clã das deusas, pois ele disse que eles não precisavam mais odiar os demônios, e o clã das deusas está sedento por continuar a batalha para sempre. Mael também entende que eles estão sendo controlados e busca por ajuda, e ele acaba se encontrando com os pecados capitais, Diane, Ban, King, Golter e os outros. Então, no meio de uma ventania, o céu se escurece, e uma luz desce, formando o desenho de uma gigantesca mulher. Essa é a expressão máxima do poder divino, a luz do início da criação, a divindade suprema, tão poderosa quanto o rei demônio. Aquela que tem uma glória e um esplendor tão grande que seu rosto nem ao menos pode ser visto. E quem estava controlando tanto o clã dos gigantes quanto o clã das fadas, Dália e os outros, para criar todo esse caos era a divindade suprema. A intenção da divindade suprema era restituir a Guerra Santa, porque ela foi criada com esse intuito. Ela sempre existiu para lutar e ela não consegue existir sem lutar. Ela se encontra com os pecados capitais e coloca neles a culpa por terem terminado a Guerra Santa, um pecado que ela considera imperdoável. Então ela lança uma rajada de energia, e quem chega ao local lançando um full counter é Meliodas, Zeldris e as suas amadas. Meliodas devolveu com o seu poder de repulsão todo o ataque da divindade suprema com um ataque a queima-roupa. E a divindade suprema, depois de muito falar sobre a restituição da Guerra Santa, pergunta a Meliodas se ele não ficou satisfeito em aniquilar seu próprio pai, se ele também vai tentar derrotar a mãe de sua mulher. Elizabeth, vendo que a sua genitora, a divindade suprema, está tentando novamente fazer um conflito entre todos os clãs, decide se voltar contra ela. E ela também não consegue perdoá-la pelo feitiço da reencarnação eterna que ela ficou presa por tantos séculos. Aqui, quase todos os pecados capitais estão reunidos diante a divindade suprema. E Elizabeth se põe diante a sua mãe. Ela pede que a divindade suprema deixe de causar problemas ou ela vai ter que a enfrentar. Aqui é interessante ver a evolução da personagem Elizabeth, que no início era uma personagem tão fraca e sensível. Ela se tornou uma deusa extremamente poderosa, fazendo frente à divindade suprema. Meliodas e Zeldris concordam que não há necessidade mais de lutar. A Guerra Santa acabou e os clãs podem viver em paz. Logicamente, a divindade suprema não aceita esses argumentos. Ela é um deus e não aceita as intenções ou ideias de criaturas inferiores. Tudo o que ela quer é destruir os pecados capitais e iniciar uma nova Guerra Santa. A divindade suprema e Zeldris concordam que Meliodas desperdiçou a oportunidade de ter se tornado o rei dos demônios. Mas Meliodas diz que essa é a oportunidade perfeita para que ele e o seu irmão lutem juntos e combinem os seus poderes. E eu vou ser sincero, a combinação do poder de Meliodas e Zeldris foi algo que me impressionou muito. Estava muito além da imaginação de qualquer fã de Nanatsu no Taizai o poder que isso poderia gerar. Os dois lançam uma proeminência sombria combinada, que foi capaz de paralisar todo o corpo da divindade suprema. Zeldris e Meliodas mais uma vez combinam seus ataques, e as suas energias formaram uma coisa só. O corpo da divindade suprema está se despedaçando. Ela não consegue nem ao menos lançar um único ataque. E ela diz que eles estão para destruir o equilíbrio do mundo. Zeldris diz que está cansado desses jogos e de ser usado como um peão entre os deuses. Pela primeira vez na história, o rosto da divindade suprema perdeu seu resplendor e foi visto. E nessa combinação especial de poderes entre Meliodas e Zeldris, aconteceu uma explosão de energia tão grande que toda a glória da divindade suprema foi completamente suprimida. A matança tirana, um ataque duplo entre os dois filhos do rei demônio, que foi capaz de fazer a divindade suprema se tornar apenas faíscas de luzes. Ela foi completamente pulverizada e esse é de longe o ataque mais poderoso de todos os tempos. Zeldris e Meliodas então fazem as pazes. E é mostrado Arthur conversando com Merlin. Ela diz que realmente a Era dos Deuses acabou.
E agora se iniciará a Era do Caos. Essa é uma cena final pós-crédito do filme. E esse filme foi uma das coisas mais incríveis já lançadas em Nanatsu no Taizai. Pra quem é fã e ficou decepcionado com a animação, esse filme deu um show de animação, não tendo nem apenas um erro em nenhum único frame. Ele ficou muito bem animado, assim como é digno de uma história tão grandiosa como Nanatsu no Taizai. Se você acha que Nanatsu merecia mais dessa animação, deixa aí nos comentários. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.